Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês perceberam, nossa aula de hoje será sobre pronomes. É uma continuação do estudo, porque de início eu já passei algumas páginas para vocês lerem e também a letra desta música, que se chama Espumas ao Vento. E pedi para vocês identificarem os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Então, essas palavras que estão em destaque fazem parte aí da resolução da atividade de vocês, ok? Temos também aqui a segunda parte, que continua explorando os pronomes pessoais. Eu sei que vocês já estudaram, mas vale a pena a gente relembrar alguns detalhes, certo? Então, os pronomes representam aí uma classe de palavras. Lembram? A gente já estudou substantivo, adjetivo, então estamos nos pronomes, que é uma classe de palavra variável que substitui ou acompanha os substantivos. Eu deixei até aqui em duas cores o pronomes, certo? Os substantivos são também chamados de nomes. De acordo com a função, eles podem ser classificados aí em 7 tipos. Eu deixei de vermelho também aqui, para ilustrar o que a gente já estudou, os pronomes pessoais, e o que nós vamos ver hoje, que são os de tratamento e possessivos. Entre esses 7, nós temos também aqui os que iremos estudar nos próximos episódios, que são os demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Para entendermos melhor os pronomes, nós temos dois exemplos, ok? Nós temos aí o uso dos pronomes. No primeiro exemplo, nós temos Babu Santana, é um ator e cantor brasileiro. Apesar de ter feito vários filmes, ele ganhou notoriedade após interpretar Tim Maia na cinebiografia do cantor. Então, nesse exemplo, a gente percebe o quê? Que o pronome ele, em destaque, substituiu o substantivo próprio, Babu Santana. Então, com esse uso, nós não precisamos repetir o nome próprio, entendido? Então, fica um texto melhor de se ler, fica um texto menos cansativo, menos repetitivo. É essa indicação que a gente dá sempre nas redações. No exemplo 2, nós temos dois pronomes, aquele e meu. Então, aquele livro pertence ao meu professor Sérgio. O pronome demonstrativo aquele indica algo, no caso, o livro. E o pronome possessivo meu transmite a ideia de posse. Então, gente, ainda relembrando um pouco dos pronomes pessoais, nós temos aí os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, certo? Eles indicam aí a pessoa do discurso e se classificam nesses dois grupos que a gente já mencionou. As pessoas do discurso, como vocês estão vendo, podem ser primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, que aí representam só um ser, eu, por exemplo, ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que podem representar dois ou mais seres, por exemplo, nós, certo? Quando a gente pede, por exemplo, para vocês escreverem na redação na primeira ou na terceira pessoa, a gente quer dizer que vocês têm que seguir esse padrãozinho aqui, identificar os seus verbos de acordo com os pronomes também pedidos. Então, qualquer dúvida que você tiver também na escrita da redação, é só lembrar dessa tabela. Os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem aí a função de sujeito. Como assim? Por exemplo, na oração, eu gosto de açaí. Quem gosta de açaí? Eu. Eu sei que todo mundo aí levantou a mão. Menos aquela pessoinha que diz que tem gosto de terra. Tudo bem, você está perdoado. Então, eu identifiquei o sujeito do verbo gostar, que sou eu. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles substituem os substantivos e complementam os verbos. Por exemplo, sua blusa está comigo. Aqui, ó, comigo. Então, com quem está a blusa? Note aí que para identificar com quem está, nós temos
esse pronome e também vai complementar o verbo estar. Passando para os pronomes possessivos, que indicam o quê? Transmitem a ideia de posse. Então, não resta dúvida. Nós utilizamos muitas vezes, né? Vejamos, por exemplo, aqui, que eu marquei para vocês, essas figurinhas aqui, esses memes, que vocês adoram, e eu também, ó. Um possuidor, vários possuidores. E aquela musiquinha tocando na sua cabeça e aquele meme truando aí no seu ouvido. Então, eu dividi também entre masculino e feminino, singular e plural. E aí, na cabecinha de vocês, já imaginem primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Se, por exemplo, eu digo meu colar, aqui, ó, meu colar é dourado. O objeto possuído é um colar, que pertence a quem? A primeira pessoa do singular. Ou, por exemplo, aqui, ó. Nossa coreografia está bombando. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, nossa está aí, ó, representando a primeira pessoa do plural. E fica óbvio para todos esses casos que vocês podem aí substituir, dependendo se o substantivo vai estar no feminino ou no masculino, e também no singular ou no plural. Por fim, nós temos os pronomes de tratamento, que são palavras ou locuções utilizadas para nós interagirmos com o interlocutor. Então, eu quero me dirigir ao meu interlocutor, posso utilizar esse tipo de pronome, dependendo aí de que cargo ele ocupa. São pronomes utilizados de forma respeitosa, de forma mais formal. A única exceção é o você, certo? É o único pronome aí na lista que pode ser utilizado em situações informais. Eu quero escrever um documento oficial, quero me dirigir a um prefeito, a um reitor, juiz ou outras autoridades, como vocês veem aí na lista. E é legal que vocês memorizem, porque esse é um tipo de palavra, de locução utilizada em cartas argumentativas. Vocês estudarão ainda no segundo ano do ensino médio e também pode ser cobrado em alguns vestibulares, como por exemplo aqui no nosso Ceará, né, no nosso Cariri, na URCA. Então é isso, pessoal. Eu deixei aqui esse mapa mental que vocês gostam muito de utilizar, certo? Tem aí os pronomes que a gente já estudou e também os que a gente vai estudar em outras aulas. Então se cuidem, beijo e até a próxima! Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.